E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nessa quinta-feira teremos Santos e Corinthians na Vila Belmiro, mais um clássico aí no Campeonato Paulista. O Corinthians vem de um empate, 1-1 contra o São Paulo dentro de casa, né? E agora temos aí mais um clássico pela frente, beleza? E para começar, vamos com a escalação do Corinthians para enfrentar o Santos, tá? Tá aí. Essa não é uma possível escalação, tá? Até porque eu não vi prévia de escalação, mas essa escalação aí é a escalação que eu faria, tá? Se eu fosse o técnico, o meu time seria esse, tá bom? Então, o meu time para enfrentar o Santos seria Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranielli, André Luiz, Matheus Pereira, Breno Bidon. Na frente, Vitinho e Yuri Alberto, né? Primeiro, eu tiraria o Carrijo do time porque não tá jogando nada. Nada e nada e nada o Carrijo, né? E aí eu colocaria no lugar dele o Matheus Pereira, né? Acabou de chegar, coisa e tal. Mas contra o São Paulo, assim, ele errou uns passes, é verdade, mas eu gostei que ele tentou muitos passes em direção ao gol, passes incisivos. Tanto que o gol do Corinthians contra o São Paulo é um passe dele em direção ao gol, né? Aí sai a jogada, o Bidon com o Pedro Raul e o Bidon faz o gol. Então, por isso eu daria uma chance para o Matheus Pereira, tá bom? E aí no ataque, o ataque é minha maior dúvida. Por quê? Eu deixaria o Yuri Alberto, por enquanto, né? Se bem que ele começa a temporada mal. Mas assim, eu tô entre o Vitinho e o Pedro Raul, tá? Eu coloquei o Vitinho aí, mas assim, galera, o Vitinho, ele, na minha visão, até agora não conseguiu mostrar a que veio no Corinthians, né? Um exemplo disso é que o André Luiz, né? Esse aqui, ó. O André Luiz, um garoto da base, estreou no profissional ano passado. Ele já tem 3 gols pelo Corinthians. 3 gols. O André Luiz tem 3 gols. O Vitinho não tem nenhum, né? Se eu não tô enganado. O Vitinho não tem nenhum gol pelo Corinthians. E ele é um atacante. Eu vejo toda hora o André pisar na área para uma bola sobrar para ele ali, para ele fazer o gol. E ele tem 3 pelo Corinthians. O Vitinho não. Vocês vê o Vitinho pisar na área? Pô, um atacante, cara. Então o Vitinho tá devendo, né? Aí tem o Pedro Raul, né? O Pedro Raul acabou de voltar de empréstimo. E assim, eu até pensei numa escalação com Yuri Alberto e Pedro Raul no ataque, né? O Yuri Alberto, assim, os dois são centroavantes, mas com características diferentes. O Yuri, ele é um cara da velocidade, que faz o facão, assim, bola no pé do Yuri não funciona. Ele é um cara que tem que receber o passe em velocidade, né? E ele sai da área, ele se desloca, enfim. Já o Pedro Raul é diferente, é outra característica, né? O Pedro Raul é um pivôzão, né? Ele consegue fazer bem o pivô e o gol do Corinthians saiu contra o São Paulo no pivô do Pedro Raul. E ele é forte, ele é bom no jogo aéreo. Então eu pensei assim, Yuri Alberto e Pedro Raul funcionaria, né? Se bem que a qualidade do Pedro Raul é meio duvidosa, né? Então, enfim, mas eu até pensei nisso, numa escalação com Yuri Alberto e Pedro Raul no ataque. Aí, o que vocês acham disso? Vitinho com Yuri Alberto, o Pedro Raul também, enfim, né?
Essa é uma escalação que eu faria, tá? Pode ser que o Dorival não faça nada disso, né? Mas eu faria essa escalação. E enfim, né? Vamos esperar para ver qual vai ser realmente a escalação para esse jogo, tá? Agora o retrospecto do confronto, né? Vamos colocar aqui o histórico de confrontos. E o Corinthians é um carrasco histórico do Santos, né? Temos 355 jogos na história entre Corinthians e Santos. E o Corinthians tem mais vitórias, 140 contra 113 do Santos e 102 empates, né? O Corinthians também tem mais gols no confronto, vocês estão vendo aí. Deixa eu ver o que mais. Corinthians e Santos por estádios. Na Vila Belmiro, 118 jogos e o Santos tem mais vitórias, 55-38, beleza? Corinthians e Santos por campeonatos. Pelo Paulistão, 210 jogos e o Corinthians tem mais vitórias, 86-64. O maior, ou os maiores, no caso, né? Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Santos são Teleco, Neco e o Cláudio. Eles têm 21 gols cada um. 21 gols, né? São os maiores artilheiros do Corinthians contra o Santos. Aí vem Baltazar, Servílio, Marcelinho Carioca, Paulo, Gambarota, Flávio e o Gambinha, beleza? Vamos ver o que mais aqui. Tá a maior goleada do Corinthians contra o Santos, um 11-0 em 1920. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Santos. Nos últimos 4 jogos, 3 vitórias do Corinthians em Itaquera e uma vitória do Santos na Vila Belmiro, né? Ano passado se enfrentaram pela semi do Paulista. A primeira fase do Paulista também foi em Itaquera. Teve 3 jogos em Itaquera ano passado e o Corinthians venceu os 3, né? E o último jogo na Vila, perdemos por 3-1, né? Eu acho que a última vitória do Corinthians na Vila foi em 2023, né? Ganhamos de 2-0. Eu acho que é isso, né? 2-0 a nossa última vitória lá, né? É isso, né? A última vitória do Corinthians na Vila, Brasileirão 2023, 2-0 Corinthians. Eu acho que é isso. Bom, e agora vamos com detalhes do jogo, né? Tá aí. Onde assistir Santos e Corinthians? O jogo vai ser às 7h30 da noite. Então, anota aí, 7h30 é Santos e Corinthians, tá? Tá aqui que a transmissão vai ser da Record e da HBO Max, né? Eu acho que a Cazé TV deve transmitir, porque geralmente quando a Record transmite, a Cazé TV também. Enfim, mas tá aqui Record e HBO Max, tá? Tá aqui as possíveis escalações. O Santos pode entrar com Gabriel Brazão, Mike, o Frias, Zé Ivaldo e Escobar, William Arão, Zé Rafael e Roleiser, Barreal, Tassiano e Gabigol. Bom, a possível escalação do Corinthians aqui, eu tô no site da ESPN, tá? Então, segundo o site da ESPN, o possível time do Corinthians é o mesmo que jogou contra o São Paulo, com o Kaique no ataque, né? E, gente, é sério, cara, o Kaique, no domingo, jogar de titular não fez o menor sentido, cara. Sério. Da onde o Dorival tirou o Kaique titular num clássico dentro de casa? Primeiro, o Kaique, ele mal entra nos jogos. O Kaique é uma das últimas opções pro ataque. Segundo, quando o Kaique entra, ele não mostra nada de diferente. O que o Kaique vem mostrando? Aí do nada, titular no clássico. E o Kaique fez o quê? Jogou alguma coisa o Kaique? Meu, não teve sentido a escalação do Kaique domingo, cara. Não teve. A não ser que no treino o Kaique seja o Messi. Porque no jogo
não... Enfim, né? Enfim, não fez, no caso, né? Não fez sentido o Kaique jogar domingo contra o São Paulo. Não fez sentido. O Dorival bateu a cabeça naquela manhã, sei lá o que deu nele. A manhã do jogo, né? Que escalou o Kaique. Bom, tá aqui a arbitragem de Santos e Corinthians. O árbitro será Lucas Caneto Belotti. Os auxiliares serão Evandro de Melo Lima e Anderson José de Moraes Coelho. O VAR terá Thiago Duarte Peixoto, beleza? E é isso, tá? Essa é a arbitragem de Santos e Corinthians. E mais uma coisa, galera. Vamos ver aí os próximos jogos do Corinthians. Temos o Santos agora na Vila Belmiro. Depois é o Velo Clube. Eu tô imaginando que o Velo Clube, assim, lá no interior, o jogo vai ser em Rio Claro, né? Em Rio Claro vai ser o jogo. Talvez o Dorival entre com um time alternativo, né? Contra o Velo Clube. Aí depois tem o Bahia na estreia do Brasileiro, que vai ser na Vila Belmiro. Puta que pariu. Meu Deus. Aí depois tem a Supercopa contra o Flamengo, aí o Capivariano, o Clássico contra o Palmeiras. E depois o Bragantino de novo, só que o Bragantino é pelo Brasileirão. Pois é, o Brasileirão vai começar e aí teremos alguns compromissos pelo Brasileirão. Terá o Atlético Paranaense, o Cruzeiro e por aí vai, tá? Então é isso, esses são os próximos compromissos do Corinthians na temporada, beleza? E vamos para palpites. Cara, eu tô imaginando... Olha, gente. O time do Corinthians contra o São Paulo foi numa preguiça, mas numa preguiça que me dá medo, sabe? Agora é outro clássico na Vila Belmiro. Ano passado o Corinthians, né, jogou de qualquer jeito na Vila contra o Santos. Perdeu, tomou 3, né? E, cara, dá o medo do time entrar em campo preguiçoso, acomodado, né? Dá o medo. Cara, eu vou, assim, arriscar 1 a 0, mas... Assim, o meu medo não é do Santos. O meu medo é o Corinthians novamente entrar em campo e fazer merda, né? Eu não vou ter medo do Santos, gente, não vou. Eu tenho medo do meu próprio time fazer merda. Do próprio Corinthians entrar em campo e não jogar bosta nenhuma. O meu medo é o Corinthians. Então, enfim, mas... Eu aposto 1 a 0 para o Corinthians. Gol de quem? Yuri Alberto? Lei do ex? 1 a 0, gol do Yuri Alberto, lei do ex. Bom, tem o Gustavo Henrique também, né? Gustavo Henrique pode fazer um gol e ter lei do ex também. Enfim, mas eu tô apostando no caso. Eu tô apostando 1 a 0 Corinthians, gol do Yuri Alberto, beleza? E é isso, galera. Comente aí o que vocês acham do jogo, o palpite de vocês. O meu é 1 a 0 Corinthians, gol do Yuri Alberto. E é isso, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!